A verdade, estou a prosseguir, é que todos sabemos, ninguém pode ignorar. Nem que queira, é impossível. Todos sabemos. Podemos fazer por esquecer, mas todos sabemos da existência de pobres no planeta. Os últimos dados oficiais da ONU revelam que hoje já mais de metade da população mundial, está condenada a ter de sobreviver, não se pode dizer viver, sobreviver, subviver, com menos de 2 euros por dia. Isto é média, porque muitos bilhões nem 1 euro têm por dia. Sabemos desta realidade, mas logo pensamos para connosco: e que tenho eu a ver com isso? São pobres porque querem, são pobres porque também não fazem nada pela vida. Pode haver um ou outro caso, mas mesmo esses casos são consequência desta ordem mundial perversa em que nasceram as pessoas, em que estão a crescer as pessoas, que já nascem no desânimo e nunca chegam a sair dele até ao túmulo. É manifesto que com reações como esta estamos a mentir a nós próprios e revelamos que não somos capazes de reconhecer a verdade, porque ela, embora nos faça livres quando praticada, interpela-nos, desinstala-nos e obriga-nos a comportamentos totalmente outros, bem mais solidários, bem mais sororais fraternos, numa palavra, bem mais humanos. E qual é a verdade neste particular dos bens? Qual é a verdade? A verdade é esta: os pobres são pobres porque nós, os não pobres, os produzimos, direta ou indiretamente, individual ou globalmente. Posso não ter aquela responsabilidade pessoal direta, mas integro uma ordem mundial perversa e tento tirar partido dela para meu próprio proveito, em vez de a pôr em causa, de a derrubar, como perversa que é. Os pobres são pobres porque nós, os não pobres, os produzimos, por ação ou por omissão. E a pobreza, uma vez gerada, e transformada numa espécie de estado de vida, subvida, gera mais pobreza. Como tal, gera a degradação. E a degradação gera mais degradação. Pensemos bem nestas coisas. Quando dizemos que eles são pobres porque querem, porque não fazem pela vida, devemos sempre perguntar: e porquê é que não fazem pela vida? Que historial é o seu e o dos seus antepassados mais próximos?
historial é o destas pessoas, destas nossas irmãs, destes nossos irmãos, para não fazerem pela vida. Quem os levou ou o quê os levou a tal degradação? Toda a riqueza produzida que fica amontoada em celeiros, bancos, cada vez maiores e em número cada vez maior, a riqueza, bancos cada vez maiores e também em cada vez em maior número, toda a riqueza que fica aí amontoada, acumulada, e não é repartida por quem dela tem necessidade para ser viver, é uma riqueza perversa, geradora de monstros humanos e de vítimas humanas tremendas. Produz ricos insensatos, sem coração, sem entranhas de humanidade, sem ternura, sem afetos, lobos que devoram os pobres. E às vezes ainda se vangloriam. O pior é que hoje até os pastores das igrejas que se dizem cristãs, também e sobretudo as igrejas oriundas do Brasil, essas novas, dos Estados Unidos da América, e os pastores que estão à frente dos grandes santuários católicos, a começar por Fátima, São Bentinho da Porta Aberta, que deveriam ser na sua qualidade pública, assumida eles próprios, de discípulos de Jesus, deveriam ser como as aves do céu e como os lírios do campo. Pelo contrário, são os primeiros a extorquir até a camisa que os pobres porventura tenham no corpo. Fazem como aqueles do tesouro do Templo de Jerusalém, que até o último cêntimo da viúva lhe tiraram, a levaram a depositá-lo no tesouro. Um crime. Que doutrina era essa que levou a pobre viúva a entregar no tesouro o último cêntimo de que dispunha? Que doutrina, que teologia era essa? É essa. São pastores que não só não vendem o que possuem para dar aos pobres, como recomenda, ordena Jesus, aos seus discípulos sobretudo, de forma a promoverem nos pobres o ser e a vida em abundância e de qualidade, como são até os primeiros a extorquir-lhes o pouco que os pobres têm, a pretexto de que a Bíblia, em Malaquias, profeta, manda pagar os dízimos aos pastores. Esquecem propositadamente e por isso criminosamente que a mesma Bíblia no Evangelho corrige Malaquias e manda a todos os que queiram ser discípulos de Jesus vender os seus bens que possuam ou que indevidamente tiverem acumulado no exercício do ministério, para com eles, com esses bens partilhados, promoverem o ser e o viver de qualidade dos pobres, das populações, de todos os povos da terra. Já prosseguiremos.